Tome cuidado ao tomar atitudes impulsivas e que depois você possa se arrepender, seja para um lado ou seja para o outro. Por quê? Porque o amor existe, mas com o tempo isso vai melhorar. A situação do amor não correspondido melhora com o tempo e não é o fim do mundo. Isso não quer dizer que está tudo perdido e que nada mais vai dar certo de forma alguma. Seria uma grande pretensão minha determinar aqui o que é o amor diante de vários conceitos e que diversas pessoas já fizeram nesse mundo, né? Diversas celebridades, autoridades e grandes filósofos já informaram sobre o amor. Mas, na minha opinião, o amor depende de cada pessoa. O amor está relacionado não apenas a sentimento, não apenas a um pensamento, mas a atitudes também. O amor está relacionado a comportamentos, atitudes, pensamentos, sentimentos que determinada pessoa tem sobre alguém ou sobre alguma situação específica. Eu acredito muito que para alguns o amor está relacionado a palavras. As palavras significam amor. Isso acontece. Muitas pessoas acreditam e sentem-se amadas com palavras de elogios, com palavras de compaixão, com palavras de agradecimento. Isso acontece e pode acontecer com você, por exemplo. Se para você isso é amor, tudo bem. Por isso que há diversos significados de amor, no meu entender. Tem outras pessoas que já entendem o amor como atitude, como aquelas que podem fazer algo por alguém sem desejar algo em troca, por exemplo. Muitas pessoas demonstram atitudes de empatia, atitudes de consideração para com o outro e não desejam palavras, não desejam nada em troca ou nenhuma atitude em troca. Elas simplesmente fazem por fazer, fazem por, na verdade, ter amor por aquela outra pessoa. Isso é muitas vezes considerado amor. Tem outras pessoas que dar presentes, por exemplo, de uma forma constante como significado de amor. Muitas pessoas entendem que aquelas que deram presentes de forma recorrente em todas as datas especiais, e isso é uma atitude de amor. Talvez você não considere isso amor, mas uma outra pessoa pode considerar isso como atitude de amor. Então, é muito importante entender que amor, na minha opinião, existem diferentes significados e as pessoas entendem o amor de diferentes maneiras. Acho que mais importante do que dar um conceito de amor único é entender que as pessoas têm diferentes conceitos de amor pela determinada pessoa. E se elas têm diferentes conceitos de amor, elas também podem entender o amor de diferentes maneiras. Isso é muito importante em um relacionamento, por exemplo. Se você entende o amor de uma maneira e o seu parceiro entende o amor de outra maneira, vocês podem, por exemplo, brigar de uma forma constante porque um e o outro não estão entendendo o amor de uma forma que ambos se entendem. Vocês estão entendendo o amor de formas diferentes e aí acaba que os dois não se sentem amados, porque amar para um é de uma maneira e amar para o outro é de outra maneira. Então, mais importante que eu acredito do que definir o que é o conceito de amor é entender o que o outro sente, o que o outro entende como amor, entender o que o outro expressa como amor. Que aí sim você pode começar a compreender um pouquinho mais do outro. Afinal de contas, nós somos pessoas diferentes, temos pensamentos e sentimentos diferentes. E não precisamos de ter um sentimento ou um pensamento de amor único, mas precisamos de ter muito respeito e consideração pela outra pessoa. Nós temos que ter muito cuidado com esse sentimento, ou esse comportamento, essa atitude de amor e acreditar que tudo é amor. Em algumas situações podem ocorrer um excesso de zelo, inclusive um excesso de desvalorização de quem está expressando o amor perante o outro, porque ele quer tanto demonstrar um amor para o outro e esquece de si, esquece de amar a si próprio. Muitas vezes existem muitas situações que a
pessoa dar tudo para o outro, acreditando que isso possa ser uma atitude de amor, mas esquece do amor a si próprio. Então, na verdade, temos que tomar muito cuidado com o que é considerado amor em excesso, porque pode prejudicar o relacionamento a dois e principalmente prejudicar, às vezes, a própria pessoa que está com esse sentimento em excesso, com esse comportamento em excesso. E às vezes, ou muitas vezes, nem tanto, às vezes nem é tanto o amor, vamos dizer assim. Às vezes pode ser um sentimento, inclusive, de insegurança, que acontece muito com a própria pessoa. Às vezes a pessoa está tão insegura, acaba que se excede na prestação de cuidados ao outro, né? No zelo em excesso pelo outro, devido à sua própria insegurança. Cada caso aqui é uma situação, não dá pra gente determinar se é isso, se é aquilo, mas tem que tomar muito cuidado com os excessos que prejudicam não só ao outro, mas também a si próprio. É uma pergunta delicada e difícil, e também acredito que não existe uma resposta certa e que dá margem para muitas discussões, não é mesmo? Mas em muitas situações, principalmente aqueles ciúmes de forma excessiva, costumamos perceber que pode existir muita insegurança por parte de quem está com ciúme da outra pessoa, do parceiro. Muitas vezes essa pessoa que está com ciúme em excesso pode estar inseguro, pode estar desconfiado devido a sua insegurança, ou pode estar imaginando diversas outras situações que não são de fato a verdadeira. Além disso, nós temos que tomar cuidado com as histórias pregressas de cada um, né? Nós não sabemos quem está com ciúme, como que foi a vida dele passada, a vida durante a infância, na vida da adolescência. Muitas vezes essa pessoa vivenciou momentos delicados em família. Pode ter acontecido. Às vezes o pai ou a mãe tinha muitos ciúmes do parceiro, e aquela pessoa vivenciou isso tudo durante a infância. E no decorrer da vida ela pode repetir esse mesmo processo. Então devemos entender de onde que vem esse ciúme. Esse ciúme pode ter diversas causas. Inclusive tem também um processo de doença relacionado a ciúme. Existe uma doença que é devido a ciúmes de uma forma excessiva e de uma forma inclusive delirante, em que a pessoa começa a acreditar em situações inverídicas, acreditar em situações que não acontecem, e elas têm certeza absoluta que acontecem. Isso é um perigo, porque envolve ali a relação entre duas pessoas, né? De um ciúme excessivo, e que na cabeça dessa pessoa ela está de fato sendo muitas vezes traída. Então tem que se tomar cuidado com o ciúme em excesso, porque pode ter várias causas, e uma das causas é inclusive a doença em si. Às vezes pode não ter nenhum motivo a não ser a doença. E aí o melhor a ser feito é procurar um especialista para avaliar e ver o que está acontecendo. Porque essa pessoa pode ser tratada e melhorar esses sintomas. Olha, tem que tomar muito cuidado ao responder determinadas perguntas, mas também é importante nós discutirmos esse assunto, porque infelizmente nós observamos várias consequências de determinadas situações, de determinados relacionamentos que não são correspondidos e acabam em conflitos, acabam às vezes em situações de suicídio. Tomar muito cuidado com esse tipo de situação. E também existe o outro lado, né, que às vezes determinadas pessoas deixam de terminar um relacionamento com medo do que a outra pessoa pode fazer. É uma situação muito delicada e que deve ser discutida amplamente, conversado, dialogado entre todos. O mais importante, na minha opinião, é compreender e entender o que está ocorrendo no relacionamento. É importante que dialogue, que ocorra uma conversa entre ambos, de uma forma sincera, de uma forma profunda, com muito respeito entre ambos, e entender o que está acontecendo, porque infelizmente algumas pessoas podem agir de forma impulsiva, de uma forma em que a pessoa vai agir na emoção e não consegue às vezes dar tempo para a razão sobrepor e assim evitar situações em que posteriormente possa arrepender. Respondendo a pergunta de uma forma direta, não dá para falar que causa algum tipo de transtorno específico, porque isso depende muito de cada situação, de cada
pessoa, mas determinado indivíduo pode apresentar alguns sintomas em que isso pode prejudicar sim a sua vida psíquica, mas isso não é culpa de quem não está ali correspondendo. Se, por exemplo, essa pessoa tratou com respeito, tratou com dignidade, tratou de uma forma educada, não podemos dizer que isso é culpa. O mais importante ali é entender que essa outra pessoa fez o possível para terminar o relacionamento de uma forma adequada, de uma forma respeitosa, avisou a essa pessoa que não queria mais nenhum tipo de relacionamento e que infelizmente não pode mais continuar com determinada pessoa. Dependendo de algumas situações, podem gerar alguns sintomas psíquicos em que a pessoa fique bastante impulsiva, nervosa, triste, impaciente, e isso pode gerar alguns prejuízos comportamentais. É raro acontecer, mas acontece. Então, por isso é sempre bom informar a importância do respeito e da educação nos termos de relacionamentos, porque, querendo ou não, nós observamos aqui quanto que as pessoas, de forma impulsiva e de uma forma irracional, fazem atitudes que depois vão se arrepender devido a esse amor não correspondido. Então, tome cuidado ao tomar atitudes impulsivas e que depois você possa se arrepender, seja para um lado ou seja para o outro. Por quê? Porque o amor existe, mas com o tempo isso vai melhorar. A situação do amor não correspondido melhora com o tempo e não é o fim do mundo. Isso não quer dizer que está tudo perdido e que nada mais vai dar certo, de forma alguma. O mais importante aqui, caso você tenha apresentado um amor não correspondido, é entender que você é uma pessoa de valor e que, se não deu certo, é porque pode dar certo em outras situações com outras pessoas e talvez não era para dar certo mesmo, mas devemos tomar o máximo de cuidado, sendo você aquele que está terminando ou sendo você aquele que não foi correspondido, para que não aconteça nenhum imprevisto, para que não aconteça nenhuma atitude aí que depois possamos nos arrepender. Muito interessante essa pergunta, porque às vezes algumas pessoas falam que não tem como mudar o comportamento de outras pessoas, não é mesmo? Eu escuto falar aqui o quão difícil é mudar a atitude de outra pessoa diante de determinadas situações. Quantas e quantas vezes você já não escutou: ah, fulano não vai mudar, fulano é assim mesmo. Imagina então se a pessoa muda o comportamento em prol da outra pessoa. Será que isso é considerado amor? E como eu disse no início do vídeo, gente, existem diferentes formas de expressar o amor, de demonstrar o amor. E mudar o comportamento, mudar a atitude, pode ser sim uma demonstração de amor que essa pessoa está fazendo diante da outra pessoa. Porque mudar um comportamento que para você pode parecer fácil e simples, para outra pessoa que acostumava fazer determinada atitude ou fazer determinada situação de uma maneira, ela mudar esse comportamento dela por algo que ela não apresentava antes ou por algo melhor, né, para o relacionamento, pode ser sim uma consideração de demonstração de amor e de afeto para com essa outra pessoa. Aqui, logicamente, eu estou falando de questões que são benéficas para o relacionamento, de comportamentos benéficos para o relacionamento, tá, gente? Então, é importante que isso seja considerado, porque, infelizmente, nós observamos também que existe o contrário, né? E, às vezes, a mudança de comportamento pode ser prejudicial, dependendo de que tipo de comportamento que foi realizado, né? Se não foi para o bem do casal. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, já que é um assunto genérico e cada situação é particular de cada relacionamento. Olha, a situação entre pais e filhos é uma situação muito delicada, por exemplo, como uma superproteção, ou então às vezes até mesmo como um enclausuramento, porque muitas vezes não deixa a pessoa sair, não deixa o adolescente ter um relacionamento de amizade. Então aí nós temos várias situações, por exemplo, em que acontece uma superproteção às vezes de uma mãe com uma filha ou com um filho, ou de um pai com um filho ou com uma filha, em que o pai ou a mãe não deixa a criança ter um relacionamento de amizade com outras crianças vizinhas ou com outras crianças na escola, e essa criança ela só pode ter interação dentro de casa,
as crianças só podem ir até a casa dela e não podem às vezes irem em outros locais, porque ela quer vigiar a criança ali o tempo todo e quer ter certeza de que nada de ruim vai acontecer com a criança. Isso acontece, isso é frequente e isso pode ser prejudicial sim, não só para a própria criança, mas para os pais também. Essas atitudes de superproteção não vão assegurar que a criança vai estar 100% segura e que nada irá acontecer contra ela. Isso, em algum momento ou outro, essa criança ela pode sim estar suscetível a situações de violência, a situações de abuso, mesmo que tenha toda essa super segurança. E eu acredito muito que o melhor seja instruir, seja educar, seja ensinar as crianças a fazerem determinados tipos de comportamento contra essas pessoas que desejam o mal. Não adianta às vezes você ficar segurando a pessoa 24 horas por dia, quando chegar alguém que possa violentar ou que possa tratar de uma forma inadequada, essa criança não saiba reagir, não saiba às vezes lidar com o que está acontecendo, né? Mesmo aquela que é educada às vezes já é difícil, imagine para quem nunca passou pela situação. Eu gosto muito de dar o exemplo daquela criança que, por exemplo, que nunca saiu à rua, ou que quando sai à rua os pais a carregam e não deixam caminhar e atravessar a rua junto. A criança não sabe o que é olhar para os lados e ver se tem carro ou não. E com isso, numa determinada situação em que ela fugiu de casa, essa criança passou na rua sem olhar para os lados, sendo atingida por um dos carros, porque não foi ensinado a ela que deveria olhar para um dos lados e esperar o carro passar. Então é muito importante em que ocorra um equilíbrio aí, né? Ter nem a falta de amor e nem ter também o excesso, no sentido de superproteção e assim não ensinar, não educar e não valorizar algumas atitudes que elas precisam ser de fato independentes, né? Com claro, o acompanhamento ali próximo da mãe ou do pai. Existem outras situações em que os pais, por exemplo, né, às vezes com adolescentes, determinam que a adolescente fique presa dentro de casa, ou que não saia, fique só dentro de casa, com medo de que algo possa vir a acontecer. Quem sou eu aqui para falar que a adolescente deve ou não sair de casa? O objetivo aqui não é esse, mas o objetivo é de entender que a superproteção pode não ser o ideal como medida para que a adolescente não faça atitudes que você não queira que faça. Se é para acontecer determinado tipo de relacionamento, sair para namorar ou não, eu vejo que é muito comum, por mais que os pais às vezes queiram limitar, normalmente as pessoas conseguem namorar. E aí que é o perigo, e às vezes conseguem namorar sem compartilhar o que está acontecendo com os pais. Às vezes os pais deixam de ter ali uma amizade que pode ser benéfica com os filhos. Que essa amizade pode ser de compreensão e de entender, assim os filhos vão contar para os pais o que está acontecendo, vão contar quem conheceu. E quando isso não acontece, a criança esconde, o adolescente esconde, pode esconder, né? Prejudicando ali o relacionamento entre as partes e ficando até mais perigoso para o próprio adolescente. Então assim, são situações delicadas em que envolve muito diálogo e compreensão de ambas as partes. O objetivo aqui não é nem ir para um lado nem para o outro, mas é importante ter diálogo e compreensão entre as pessoas envolvidas. É uma frase de muito ensinamento, de muito aprendizado, e acredito que mais do que ensinar ou aprender, nós temos que ter atitude. A atitude de amar o outro como se fosse a mim mesmo. Isso é incrivelmente difícil no nosso dia a dia, mas incrivelmente importante de ser feito no nosso dia a dia, porque é isso que está faltando na nossa sociedade. Amar, no meu entender aqui, é respeitar e desejar o outro, o bem, desejar o outro, muito desejo, com muita vontade, independentemente se você vai receber algo em troca, independentemente se você vai ter algum benefício diante dessa outra pessoa. O doar, o dar, o compreender, o respeitar, o educar, o ser solidário e o ser empático é o que estamos precisando nesse momento na sociedade. É atuar
atuar de forma com que você busque o amor que você tanto deseja para você, também para o outro. Acho que é muito importante entender que o amor não é só o amor seu, é o amor do outro. E é fundamental que para você amar, você também precisa de que o outro seja amado. E para o outro ser amado, é fundamental ter tudo isso que nós conversamos aqui nesse momento.